E aí, pessoal, boa noite. Hoje a gente estamos aqui com o Cariri Podcast, mais uma vez aqui fazendo um diferente hoje, né? Hoje a gente trouxe um convidado, né? O nosso amigo Bruno Malvino, um monteirense, né? Que estava um pouco ausentado aqui na nossa cidade, esteve viajando aí, estudando. E por onde andou o Bruno Malvino, né? Hoje é um ilustre convidado, né? Ele é filósofo, o Bruno, né? E vamos lá, Bruno. E aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite aí, pessoal, Ricardo. Satisfação aí estar no podcast aqui com vocês. E estamos aí para, de alguma forma, interagir. Bruno, é o seguinte, você é filósofo, né? Você se formou aqui na UEPB, né? Aqui em Campina Grande, né? Isso. Conta um pouco da tua história. Como foi esse despertar teu, assim, para entrar na filosofia? Como foi aí? Boa pergunta. Na verdade, eu comecei com umas leituras que me fascinaram, essa questão do conhecimento, desde leituras de psicanálise até literatura. E dentre essa literatura, um livro especial foi aquele que impactou a minha experiência e me levou para essa coisa de querer fazer filosofia, né? Assim, uma coisa muito difícil hoje no nosso meio, estudar essas coisas. Geralmente você encontra pessoas que falam em seminários, e aí vão ser sacerdotes e vai estudar filosofia. É uma coisa muito estranha também para a gente, mas foi justamente isso que me despertou a vontade e o desejo de trilhar esse caminho, de estudar o pensamento filosófico, que era mais que me despertava a curiosidade. E o livro chamava-se Assim Falava Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém. Quer dizer que esse livro, assim, despertou você para fazer filosofia? Sim. Na primeira eu tive um certo impacto com aqueles textos. E aquilo foi tão forte que o meu desejo foi permanecer ali cultivando aquele tipo de coisa ali, aquela leitura, aqueles pensamentos que foi muito incisivo assim, não, quando aconteceu. Aí qual foi o ano que tu entrou em filosofia? Que tu é bacharel ou Licenciado. Licenciado, Licenciatura. Né? Foi em qual ano tu entrou? Assim? Foi em 2016. 2016 ou 6? 2016. Que você entrou em filosofia? Filosofia. Ah, entendi. 2016. Aí você cursou 4 anos? Na verdade eu fiz um curso noturno e foram 5 anos. Ah, entendi. Foi bastante tempo assim para estudar mesmo a filosofia, não apenas querer um curso, porque você vê no curso de filosofia a maioria das pessoas vão para ter um diploma e ser promovido no emprego que trabalha, assim, uma galera... E assim, como foi essa aceitação para os familiares, amigos, assim, de acordo com a tua decisão? Tipo, eu vou fazer filosofia, né? Aí o pessoal sempre tem aqueles mitos, aquelas que falar assim, todo filósofo é ateu. Como foi essa questão, assim, tu escolheu filosofia, a reação das pessoas? Boa pergunta. Então, assim, a filosofia também tem uma série de questões nesse respeito. Eu também hoje estudo, agora também estou entrando no outro campo, que é a psicanálise, a questão da psicologia também. Mas essa pergunta foi muito boa, porque tem isso realmente, né? Estudar filosofia. Isso é uma coisa um pouco excêntrica para os dias atuais. E todo mundo que vê um filósofo e pergunta logo, poxa, você crê em Deus? Aquela coisa ali. E tem essa coisa também, porque o filósofo ele contém um pouco de rebeldia. Até esse livro que eu li, ele tinha isso, incitando você a pensar aquilo que a gente comumente escuta como a verdade, o livro ele fala o contrário. Aquilo ali desperta uma forma de você se rebelar contra o status quo, ali, de questionar as coisas. Tipo assim, essa revelação, assim, para o pessoal entender melhor, que você vai nascer um senso crítico dentro de você, claro, né? Um senso crítico vai despertar um senso crítico, né? Totalmente diferente do que a gente aprendeu na nossa educação primária e no ensino médio e sucessivamente. Isso. E principalmente no curso de filosofia, né? Aí quando você falou assim, me despertou, esse despertar que você fala é isso, é um senso crítico, né? Isso para o pessoal entender melhor, como né? você falou aí sobre, por exemplo, das pessoas ficar perguntando, não acredita em Deus? Porque esse nome de filósofo, ele leva a essa coisa ali da pessoa ter aquele estranhamento com aquela figura ali, porque associa logo a isso, que a pessoa não acredita em Deus, que a pessoa é extraterrestre, né? Interessante, né? A filosofia tem muito essa questão assim de
o pessoal dizer, quem é filósofo é contra Deus, não crê em Deus. Eu acho assim, isso uma tremenda ignorância, cara, você falar isso. É uma agressividade muito grande. Você falar, não sei se assim, não sei se é da sua parte, mas da minha pelo menos, eu acho uma agressividade muito grande. Com certeza. E uma então, falta de conhecimento que a gente fica abismado, né? Outra coisa que eu queria falar, porque o meio nosso também, ele é muito, infelizmente, a gente está nesse nível ainda dessa ignorância aí, de ficar se perguntando que se os filósofos acreditam em Deus, como se filosofia fosse teologia, né? E é uma coisa totalmente diferente, assim. Mas tem isso, realmente. E é uma coisa mais da cultura da gente, do meio que a gente vive, né? Porque o nosso meio, infelizmente, assim, em sua maioria as pessoas leem teologia e pouco filosofia, nada de ciências, né? A gente prioriza muito essa questão da religião, da verdade absoluta, de um dogma, essa é a verdade. E você até condena o outro pela sua verdade. Brunão, a pergunta que eu te faço assim, também, é essa diferença entre a filosofia e a teologia. A filosofia, eu creio eu que ela tem um estudo mais específico, né? A teologia trabalha mais a questão religiosa, não é isso? Dá para tu como é que define essa questão? Então, veja só, também é isso. A teologia no lugar em que nos encontramos é muito raro também, porque o que seria teologia? Seria o estudo das religiões no geral, e não apenas uma religião específica, como no caso as religiões cristãs, que estudam as escrituras sagradas, que a gente chama de Bíblia, né? E aí o pessoal vê muito assim, teólogo como esse que estuda a partir de uma verdade dada, uma coisa ali que não se questiona, de uma hermenêutica já pronta, certo? A tradução aí, e se fecha muito nisso, né? Eu admiro muito a questão da filosofia do direito, né? Muita gente vê a questão de direito em primeiro lugar, né? Mas a filosofia que foi a mãe de tudo, né? Eu acho muito interessante. Eu tive lendo alguns livros, até de ensino médio, de filosofia, acho que segundo, terceiro ano, era direito puro. Só disciplina de direito mesmo. Eu fiquei admirado como tinha questões totalmente voltadas ao direito, sabe? Eu fiquei... Isso, realmente tem isso, Bruno, né? Então Ricardo, outra coisa que me fascinou também no estudo da filosofia foi poder estudar textos antigos que nós nunca estudamos na nossa vida, no ensino médio ali, estudei com você no colégio estadual. Exato. E ali a nossa literatura era bastante pobre, né? Aquelas aulas cansativas, nunca ninguém estudou Homero, nunca ninguém leu a Ilíada. E essa questão do direito na filosofia você encontra nos filósofos sofistas, que eram anteriores um pouco a Sócrates, né? E aí o Protágoras vai dizer lá, de todas as coisas o homem é a medida. Olha só o nome do cara, Protágoras. E aí vai surgir a questão deliberativa, que é a questão do argumento da justiça. E como os sofistas também ensinavam as pessoas a procurarem os seus direitos, através da argumentação. Os sofistas como era o tipo? Os sofistas, eles eram o quê? Sofistas, né? Essa palavra, ela hoje tem um termo assim um pouco pejorativo, que a gente entende sofista como um enganador, como alguém que usa de demagogia, de palavras bonitas para enganar. Mas na verdade não. Um sofista ele era realmente um filósofo, como esse Protágoras, que ele dizia assim, ele defendia que sempre há duas razões, sempre há um lado oposto de uma mesma coisa. Então, isso contribuiu bastante para a questão do direito, né? Como você falou. Você dá aula também, né? Você dá aula de ensino médio? Sim, eu consigo participar de aula, assim, dou aula no ensino médio, exatamente. E assim, como foi a introdução da filosofia dentro do ensino médio? Assim, qual é a compreensão do aluno? Assim, quando você vai dar aula? É muito cansativo, assim, você perceber que filosofia ficou uma coisa... Porque acho que a galera deve viajar, não entender, né? Raras almas conseguem. Eu fico muito feliz quando encontro alunos que se interessam. Acontece, graças ao Deus, né, como Sócrates falava, graças ao Deus, pelo cão Sócrates. Os Diálogos de Platão, os caras tinham essas inflexões. Mas veja só, tem essa questão aí dos alunos e o pessoal não está acostumado à reflexão. A gente aprende aquela coisa muito formatizada na escola e filosofia ela faz a pessoa querer pensar um pouco e isso é o que a gente não quer.
O pensamento é uma coisa que em raras pessoas vai se aflorar uma coisa que possa despertar um conhecimento filosófico. Porque a maioria da gente não quer saber de filosofia, não quer saber de pensar de nada, a gente quer as coisas dadas. Uma coisa marcada pelo advento dessa tecnologia aí, dessas transformações, né? E que tem tudo a ver com filosofia. A gente tem uma educação assim muito assim, digamos, ligada à projeção, né? Não sei hoje, mas foi muito ligada à projeção familiar. Ou seja, se nasceu muitos alunos mimados, entendeu? E começaram a não entender essas questões, principalmente filosóficas, sociológicas. Eu acho que deve dar um conflito muito grande na cabeça da meninada, né? Ah, sim. Não, mas é porque é difícil. Porque não tem a base, né? Quem passa a vida estudando em faculdade de filosofia vai achar aquilo fantástico. Inclusive alguns que são estudiosos, nem eles mesmos conseguem ter a compreensão de pensamentos extremamente elaborados. Aquela coisa dos filósofos ali. É difícil, cara, explicar o mundo das ideias de Platão. E algumas vezes você consegue, justamente porque o professor ele está nessa disposição de encontrar uma coisa mais fácil, de facilitar ali para o estudante entender aquilo, né? E Sócrates também dizia assim que não é essa coisa de sete cabeças, não. O cara vai aprender filosofia. Pelo contrário, a gente aprende no cotidiano, as nossas atitudes, nada de academicismo também. Filosofia é algo simples, é como Sócrates andava entre o pessoal de Atenas e conversava com as pessoas, né? Mais uma pergunta que eu lhe faço. Por que esse dogma, esse mito de dizer assim que todo filósofo é ateu? Por que isso? Então surgiu isso assim, no seu ponto de vista? Então, da ausência de pensamento, do pensamento incrustado e deformador da religião que se propaga, só propaga e não permite você ver as coisas de outro modo, porque tem medo, né? É um instinto de rebanho. O filósofo é aquele que, um pouco que ele sai do rebanho, isso causa medo. A gente não quer ter autonomia, a gente quer ser Maria vai com as outras, quer seguir o caminho normal, assistir o Domingão no Faustão e curtir mesmo essa coisa da Maria vai com as outras, ninguém quer pensar, a gente quer tudo dado. Hoje em dia ninguém mais lê, é só uma coisa da imagem, textos, só você vê um perfil lá no Instagram, você já visualizou ali com o conteúdo do conhecimento aquele, né? Então está cada vez mais difícil, mas não quer dizer que seja uma coisa também impossível. Tem pessoas aí que devem manter a chama acesa para que isso, de alguma forma, possa alcançar os ouvidos mais seletos. Como o filósofo dizia assim, ouvidos novos para uma nova música. Então, algumas pessoas vão ser capazes de trilhar novos caminhos. Assim, uma pergunta que eu te faço assim, dentro da filosofia, como você também, acho que você deve ter produzido, né? Você produziu, né? Como foi esse teu período acadêmico, assim? Como foi assim? Pois Ricardo, eu fiquei feliz porque eu comecei a estudar um pensamento de alguns filósofos alemães, e aquele pensamento também muito difícil. E foi por isso mesmo, por ser difícil, que eu fiquei feliz, porque aquela coisa ali fazia parte do meu mundo, assim. Então, adentrar nesse universo da filosofia alemã, estudar Heidegger, Nietzsche, e sobre essa questão da tecnologia, algumas palavras um pouco difíceis, assim, ontologia, né? Estudo do ser, e alguns vão se familiarizar porque é interessante isso. Esse universo aí, produção acadêmica, né? Vamos dizer assim, no mestrado que eu fiz, eu estudei sobre isso, niilismo e a tecnologia, o tema do niilismo, né? Da ausência de sentido. E acho que deixou alguns ídolos, né, da filosofia, né? Acho que com certeza quando a gente estuda a gente tem ídolos, né, que chamam muito nossa atenção, né? Isso. E principalmente autores, né, que marcam muito nossa passagem acadêmica. Isso é bacana disso, né? Eu mesmo quando estudei sociologia, eu adorava muito ler sociologia, principalmente os clássicos, né? Marx, Weber, Durkheim, entendeu? Pierre Bourdieu, era fantástico essas visões, né? Eu acho que você também teve algum ídolo, né? Assim, pelo menos acadêmico, sim, né? Cara. E também professores que marcaram, né? A gente tem várias pessoas que marcam a nossa carreira acadêmica, né? Eu acho que, no seu caso, eu acho que não é diferente, né? Ricardo, eu também fiquei muito decepcionado com o meio universitário e acadêmico, sabe? De algum modo, assim, eu vi que o pensamento também lá não se exerce. A liberdade, toda essa questão de filosofia, lá não tem filosofia alguma, é só a burocracia.
Eu vi que é uma corrida de ratos também, né? Tem algumas críticas ferozes sobre os estabelecimentos de ensino, né? Mas nesse sentido assim de haver pelo menos um lugar que as pessoas estudam aquele determinado pensador ali, já é uma coisa Mas nos dias atuais. essa decepção acadêmica, sempre, aqui e acolá eu vejo sempre em algumas pessoas, né, decepções acadêmicas. Assim. Não sei se você pode ser específico nessa questão, né? Você pode se especificar um pouco nessa questão de decepções, principalmente com as instituições. Realmente as instituições elas deixam muito a enganar. Primeiro tem as burocracias, né? E outros etc, que talvez empache, não tenha a crescer por causa de algumas amarrações. Isso você pode explicar um pouco assim, essa questão, essa mágoa, talvez. Sim. Não, é porque a filosofia como uma coisa nobre, que o cara. Porque tem essa questão também de você idealizar, né, as coisas. E a vida também não se idealiza muito. A vida é uma coisa. É um fluxo constante ali. As coisas não são já dadas, né? A vida se constrói nesse sentido. Mas não, assim, não é uma mágoa, uma coisa assim, muito séria não. É uma coisa mais de perceber ali que em alguns lugares que nem tudo que se apresenta com a bandeira, com as insígnias da filosofia, vai ser realmente filosofia. É nesse sentido de reflexão sobre as coisas, sabe? Entendi. A filosofia é um desencanto do mundo. A pessoa vê que algumas coisas ali você desencanta e faz parte mesmo da coisa. Não, estou entendendo. Assim, essa era uma questão que eu queria fazer, né? Tirar essa dúvida, né? Porque algumas pessoas sempre têm essa questão de visão. Eu não sei se é uma visão diferenciada ou uma visão desviante para alguns, mas que tudo tem que ter crítica, né? Sim, claro. A gente não pode só concordar. Né? Exatamente, mas não é nesse sentido assim de desviante não. É porque, até mesmo porque eu estou falando o nome da filosofia assim, e nesse caso a filosofia está nessas instituições, que há pessoas qualificadas, bons mestres, e menos mal ainda, graças ao Deus que há isso, porque ainda a gente pode ter, que cada vez está mais raro isso, porque ninguém mais está valorizando isso, né? No país da gente, a gente não cultiva mais o conhecimento nem essas coisas, a gente está decadente. Falando assim, você falou em país, né? Falando em país, a gente está atravessando um momento bem interessante no Brasil, né? Sempre de 2 em 2 anos, na verdade, não costumo dizer nem 4 em 4, 2 em 2, a gente sempre está submetido, né, a questão de eleições, né? A gente está vivendo um período muito conturbado, né? E assim fica essa pergunta, né? Qual é o rumo certo do Brasil, entendeu? No ponto filosófico seu, assim a gente pronto, acadêmico, principalmente. Eu fiz um mestrado na UFPB, na área o nome da área é hermenêutica e fenomenologia, que é justamente esses pensamentos assim, caramba, não acredito. São reflexões que aparentemente deixam você na vertigem, porque uma pessoa comum vai demorar um pouco para entender aquela coisa ali, mas nessa vertente da hermenêutica também, a gente pode exemplificar coisas também simples que todo mundo entende. Esse fato aí da história, eu trabalhei isso na minha tese, né? De a história ter esse acontecimento de encobrimento do ser. A gente vive uma época moderna em que as coisas são vistas a partir de um modo de representar um objeto e não ver o ser das coisas. Ou seja, a gente vive nas cavernas, como diria Platão, alegoria da caverna. A gente vive vendo imagens achando que é a realidade, mas essa não é a realidade. A realidade, a realidade é que a gente vive enganado, achando que está vendo. Porque os sentidos veem de fato, os olhos veem, os ouvidos escutam. Suponhamos que essa venda dos nossos olhos pode estar diante das opções políticas que temos, né? Principalmente para a presidência, né? Essas opções que a gente temos. Eu acho que a gente tem opções, temos, agora só que tem momentos que a gente parece estar meio um pouco mal representado. A gente vive numa política assim, não só partidária, mas uma política humanitária, sabe, cara? Eu vejo o pessoal vendo assim, muito desumano, sabe? O pessoal assim, se tá bem para mim, o meu vizinho que se foda-se, sabe? Eu não vejo mais assim, as pessoas se compartilharem, sabe? As pessoas se ajudar um próximo,
ver que o próximo está precisado, está necessitado, mas não. A gente está naquela coisa, partindo cada vez mais para o individual, sabe? Sabe, Bruno? E eu vejo, assim, a falta de humanidade. E eu me pergunto, qual são o mais humano, né? Qual o político mais humano? Essa é a questão, né? Não sei se é o seu ponto de vista também. Sim, cara. Assim, nesse sentido, eu não sei se eu poderia me posicionar sobre o político, né? Mas sobre a noção de que a política sempre é algo que deve ser trabalhada e visto como uma coisa ética e diligente, né? Por exemplo, a palavra democracia, que veio da Grécia, é uma palavra muito bonita, muito bela, assim, dá a entender que o cidadão livre exerce a sua autonomia. Mas veja só que na Grécia a palavra só valia para elites, pessoas que eram aristocratas. Na verdade, a democracia se caracterizava por uma aristocracia atenuada, porque eram pessoas que detinham um certo domínio ali das instituições e não eram pessoas comuns que tinham acesso, porque hoje em dia é a mesma coisa, assim, quase que realmente a democracia ela realmente acontece. Porque o surgimento da democracia foi justamente com os gregos, né? Os gregos que são, para mim, para mim não, são os pais, é o pai da política, entendeu? E tem a velha democracia e essa tal de nova democracia que é a que a gente talvez tente viver nela, né? A gente acha que vive numa democracia. É uma tecnocracia. E agora fake news. Pronto. Ninguém agora escuta mais ninguém. Os caras na Grécia iam lá para escutar, para ver as propostas lá do candidato e ter a política como um engajamento, né? Mas o engajamento está no meio aí dessa coisa ali que eu tinha lhe falado, da caverna. Que a pessoa vê as imagens e toma aquilo por realidade. E está muito selvagem, assim, principalmente essa eleição presidencial, né? Principalmente, né? Está selvagem demais, entendeu? Assim, é um grupo muito agressivo de um lado, o outro também é agressivo do outro, mas um tenta ganhar na raça, no peito, sabe? E eu vejo muita loucura, assim, sabe? É interessante isso, assim, parece que a gente está de volta à barbárie, sabe? É uma barbárie, né? Essa questão aí realmente é uma barbárie, é uma loucura, é um turbilhão de insânia mesmo, e é uma coisa realmente brutal, assim, que acontece realmente aí nessas questões, né? Mas e saindo um pouco dessa parte política, né, que a gente trata essa parte política como uma visão filosófica, né? Você tem sua visão filosófica da política, acho que deixou bem colocado, né? Essa questão de barbárie, essa questão de humanidade, né? Quem é mais humano, exatamente. Quem é mais humano, quem é menos humano. O conhecimento tem a ideia de trabalhar e dar o mínimo que uma pessoa precisa ter. Por exemplo, para se tornar um filósofo, a pessoa precisa ter o essencial para você estudar, por exemplo, questões mais prementes ali, que é a questão da sua subsistência, como questão primordial ali de existir. Interessante. Ô Bruno, tu tem trabalho lançado também, né? Artigo? Uhum. Eu lancei, de fato, alguns artigos em revistas acadêmicas, apresentei trabalho na ANPOF, alguns meios aí, e até hoje esses artigos estão acontecendo. De vez em quando eu recebo e-mails dizendo que o cara lá na Índia me comentou sobre o meu artigo, justamente sobre isso, né? O niilismo e essa questão da técnica. Esse mundo que a gente vive aí onde tudo é achatado, é um nivelado, né? É um nivelamento brutal, né? E de esquecimento do ser. Como a gente falou, né? A gente falou do começo da sua introdução, né? Da sua entrada na filosofia, como foi sua aceitação no ensino médio, né? E assim, hoje como eu te pergunto, hoje você é eu acho que você hoje é um profissional da área de filosofia, né? Sim, sim. E tem a sua diferença, né, entre o bacharel e o mestrado, o licenciado, né? Licenciatura. O teu curso é de licenciatura? Licenciatura plena, isso. Qual é a diferença entre o bacharel e o licenciado dentro da área de filosofia? Então, tem isso assim, que o bacharel ele é muito caracterizado por pesquisas. Mas outra coisa interessante é que esse curso de licenciatura, ele era, de certa forma, um bacharel também, porque lá se pesquisa muito. O bacharel ele é ligado à pesquisa? Pesquisa. Já o licenciado em filosofia é sala de aula? Tá um pouco relacionado à pedagogia. Da didática. Mas mesmo assim, o curso de licenciatura, ele tem muita carga, porque filosofia já é por si um curso de
de pesquisa também. Então, de alguma forma, é licenciatura, mas a gente estava também inserido na pesquisa, no estudo mesmo. E o campo de atuação do filósofo é sempre sala de aula, né? Campo... Ah, sim. Esse campo aí, o filósofo ele pode ser um pesquisador, mas como no nosso meio aqui, sala de aula, né? Dando aula e pesquisando também nas instituições. Pesquisando. Bacana, bacana. E você já exerceu esses dois lados, né? Sim, eu cheguei a exercer realmente, de fato, não só por gostar, mas para trabalhar também e ganhar com isso. Viver através do trabalho da filosofia. Bacana, bacana. É interessante hoje, né? Assim, o que é filósofo, o que é ser filósofo, a profissão de filósofo. Posso dizer que é uma profissão, né? Posso dizer que é um curso espetacular, né? Às vezes não temos algum valor porque não tem entendimento, né? Sim. Não, exatamente. Agora você falou, pô, a galera pergunta, por que você não foi cursar medicina, rapaz? Vai estudar filósofo, ser padre. Então a galera tem uma visão realmente nefasta e é horrível, sabe? Assim, tem essa coisa assim de você lidar, mas a pessoa tem que ser muito determinado para avançar nas trilhas filosóficas. Você escutou muito isso, né? Eu escuto até hoje, ainda a qualquer momento é capaz de se escutar. Mesmo um bom tempo já formado? Sim, não, cara, isso é uma coisa meio estranha, porque ninguém entende, né? Então, o cara que é filósofo, ele fica meio que, como ele diz assim, né? Ele sofre um pouco, né? Porque se desloca do rebanho. Vocês não tinham me encontrado, vocês não tinham me procurado, por isso não tinham se procurado a si mesmos, por isso me acharam. Assim fazem todos os crentes, por isso valem tão pouco todas as crenças. Isso aí, Brunão, isso aí. É isso aí, Bruno. É interessante, né? O bate-papo de hoje foi muito interessante. A gente desmistificou, né, essa questão filosófica, o que é um filósofo, o bacharel, o licenciado, isso. A diferença para a teologia. Foi bem interessante a sua explicação, né? Quem é o Bruno, né? Hoje o Bruno mora em Campina Grande. João Pessoa, Campina. Você sempre está e atua na área da educação. Sim, na área da educação. Bacana, bacana. Então, você pode seguir o Bruno na rede social. Tem rede social? Bruno Ricardo Malvino. Bruno Ricardo Malvino, isso. O Bruno Ricardo Malvino, procura lá, né, pode seguir. Pode sim. E procura lá, Cariliz Podcast, que essa entrevista vai estar na íntegra, esse especial que a gente fez aqui com o Bruno, né? E bacana. Brunão, obrigado, caro. Foi um prazer, né? Imenso. Estou com minha convidadinha aqui, ó, Bitinha. Tá aqui no meu... Eu que agradeço, Ricardo. Muito, muito bom as suas perguntas e foi bem bacana mesmo, bem descontraído e fluiu mesmo. Valeu mesmo. É isso aí. Pessoal, vamos lá, curta nossa página lá no Instagram, segue lá no Instagram. Também vai lá no YouTube. Lá no YouTube a gente tem várias entrevistas com outros convidados que a gente já fez, em outros cenários, em vários lugares. Nos segue, ativa a notificação, tem um sininho lá, clica. Vai lá, pessoal. E muito obrigado, hein? Espero vocês. Valeu, Tonhão.